Hoje o vídeo é como que eu passei na CPA 20. Então, gente, a primeira dica que eu dou é faça um cronograma. Galera, o segundo passo é você pagar algum professor, alguma plataforma que seja, entendeu? E aí, você começa a estudar. Você não tá entendendo o assunto? Beleza. Começa a praticar bastante questões e tudo mais, eita. E aí, você vai começar a entender. E o que eu fazia pra poder memorizar? É algo, sabe, que vai de cada pessoa. Eu gosto muito de anotar. Eu anotando, eu consigo raciocinar mais, não sei porquê, mas eu consigo aprender com mais facilidade, sabe? Enfim, então, essa é a minha dica que eu dou pra vocês. Pague um professor, um cursinho que seja, não precisa ser do Maluf. Eu comecei com o Rafael Toro, depois que eu fui pro Maluf. Também dei uma passadinha no Lucas Silva antes de passar pelo Maluf, foi meu segundo professor. Mas o que eu falo pra vocês é, não deixa de estudar. Nem que seja assim, pra entender o conteúdo. Porque muitas pessoas falam, vou direto pro simulado. Não, gente, não. O ideal é você pegar, entender o conteúdo. Porque, gente, falo por experiência própria. Lá no dia da prova, tinha algumas questões que, se eu não soubesse o conteúdo, talvez eu teria reprovado, porque é uma questão que eu nunca tinha visto, entende? Questão nova mesmo, sabe? Então, se alguém vier falar pra vocês, vai direto pro simulado e tudo mais. Não. Primeiro você precisa entender o conteúdo. Você precisa entender. Beleza. Feito isso, então, aí você já pode começar a praticar o simulado, sabe? E aí você começa a praticar. Geralmente o simulado tem a resposta embaixo, ou atrás, não sei. E aí, o ideal é você. Eu fiz assim, né? É algo que eu fiz, e talvez funcione com você também. Eu, primeiro, decorei as respostas antes de fazer. Eu decorei tudo. Tipo assim, ia na questão e via a resposta. E aí vi de tudo. Tipo assim, tudo mesmo. E aí logo depois, aí eu memorizei, falei, essa questão aqui, a resposta dela é isso. Aí eu memorizei na minha mente, falei, é isso. Porque eu tenho essa facilidade, sabe? Talvez tenha pessoas que não tenham essa facilidade, mas eu tenho. E aí eu decorava. Nisso que eu decorava, eu começava a praticar. Praticava bastante. Tipo assim, até eu acertar pelo menos 98%. Eu acertando 98%, eu já pulava pra outro simulado, porque total eram uns 10 simulados. Enfim. Aí feito isso, gente, de praticar e tudo mais, uma dica que eu esqueci de falar pra vocês é entre em grupos, sabe? Grupos que eles passam, dão dicas e tudo mais. É o ideal. Coisas que eu não sabia, eu aprendi vendo no grupo. Eles davam dicas de como você deve se preparar. Foi lá que eu comecei a entender. Eu falei, gente, eu preciso focar no simulado. Eu não tava focando tanto. Eu tava muito assim, caraca, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender, eu não posso esquecer e tudo mais. Aí, nisso de aprender, eu perdia tempo, desanimava, entendeu? Então é bom você praticar. Tipo assim, você viu o vídeo, entendeu assim mais ou menos? Beleza, pode pular pro próximo vídeo. Aí, você viu todos os vídeos, né? Aí você começa a praticar. Dessa forma que eu falei. Assim, você primeiro grava as respostas na sua mente, faz colando mesmo. Eu fiz assim. E aí, depois que eu gravei na minha mente as respostas, eu fui fazendo sozinha sem olhar o gabarito. Sem olhar o gabarito. Aí, quando eu fiz sozinha, eu corrigia com o gabarito. E eu acertava praticamente todas. Porque era uma forma que eu consegui de gravar. Aí, algumas